buscando a presença de Deus, buscando confirmação a respeito desse texto. E hoje novamente eu vou ler ele de novo. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 7. Uma coisa que me impressiona muito no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas é que ele começa o Evangelho dizendo que verificou os fatos minuciosamente. Ele investigou tudo antes de escrever. E Lucas capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não choreis. E chegando-se, tocou o coração, o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, nós te agradecemos, Papai amado, porque o Senhor nos trouxe aqui. Papai amado, não desmerecendo a oração que já foi feita pela tua serva, mas fazendo a minha prova, Senhor. Eu quero te pedir que tire qualquer vontade minha, Senhor, mas que permaneça aqui apenas a vontade do Espírito Santo, para trazer aquela mensagem, Senhor, do terra dos céus para aqueles que estão ouvindo, Papai amado. Em nome de Jesus, quebrando o coração daqueles que vão ouvir, para que possamos entender o tamanho do teu amor, a imensidão, Senhor, do teu amor por cada um daqueles que estão aqui hoje, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amados, desde quando eu comecei a congregar nesta igreja, eu tenho batido em cima de um tema dentro desta igreja. Quem consegue ler aquela segunda linha, naquela parte amarela, só a segunda linha, a parte de baixo ali, lá daquela placa, o que está escrito ali na segunda linha ali, e embaixo, em cima tem aniversário da igreja batista, embaixo tem o quê? Tempo de avivamento. Esta igreja aqui não é uma igreja comum, esta igreja aqui é uma igreja tempo de avivamento. Então, quando você vem para uma igreja que leva o nome de tempo de avivamento, você espera que a igreja seja uma igreja avivada, onde os dons espirituais sejam demonstrados, onde a palavra, a sabedoria, a cura, a fé, o discernimento do espírito, a profecia, ela esteja sendo manifestada aqui neste local, onde os enfermos possam entrar por aquela porta e serem curados, porque aqui é o tempo de avivamento. E quem pode fazer isso é o pastor que está pregando? Não, é a sua fé no poder de Deus, no poder dos milagres. É a sua fé que pode fazer isso, não sou eu, não é o pastor, não é a pastora Tiana, mas é a fé que você vai depositar no Deus Altíssimo, no Deus que nós servimos. E é isso que eu quero que nós possamos entender e compreender. Então, a nossa fé e o amor que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Queremos ver, Senhor, esse tempo da nossa vida. Na passagem do texto que eu acabei de ler, Jesus vinha de uma cidade chamada Cafarnaum e ia para a cidade chamada Naim. Os historiadores dizem que entre a cidade de Cafarnaum e a cidade de Naim era uma distância de 50 quilômetros. E Jesus não andava de carro, não andava de cavalo, não andava de moto, mas ele andava a pé. A cidade mais próxima daqui se chama Sumaúma, ou Riba Marquês. Ela fica a aproximadamente 50 quilômetros daqui. Para quem conhece a cidade, para você ter uma noção da
os seus discípulos e uma grande multidão. Quando o texto bíblico relata uma grande multidão lá na multiplicação dos pães, os historiadores contam que havia praticamente 4.000 pessoas na multiplicação dos pães. A Bíblia relata aqui de novo que havia uma grande multidão seguindo Jesus, não conta o número. Eu falei da multiplicação só para você ter uma noção da quantidade de pessoas. Então, se a Bíblia fala de uma grande multidão, então é uma trajetória lenta, devagar, demorada. E dentre esses dois grupos de pessoas, os seus discípulos e a grande multidão que seguia Jesus, nós encontramos hoje também dentro da igreja. Os discípulos que estão sempre querendo o Mestre e a grande multidão que estão querendo observar o Mestre, querendo aquilo que o Mestre tem a oferecer, aquilo que o Mestre tem para doar, e esquecem de se doar para o Mestre. E o que eu quero compreender hoje junto com vocês é saber se nós somos hoje discípulos ou multidão. Pense consigo mesmo, você hoje é um discípulo ou você hoje só faz parte da multidão? A multidão não serve, só acompanha. A multidão não segue, só acompanha. Os discípulos seguem. A multidão, ela se observa de longe. Os discípulos sempre estão perto. A multidão só olha e assiste. Os discípulos querem aprender. Você hoje está querendo aprender o que é só observar? Muitas vezes está chegando cara no canto da igreja e diz: oh meu Deus, hoje eu quero só observar. Hoje eu não quero ser chamado para nada. Hoje eu não quero dar uma saudação. Hoje eu não quero ministrar um louvor. Você está se negando a Jesus. Você está se negando a ser discípulo de Jesus, a servir ao seu Mestre, a servir ao seu Salvador. A multidão segue até onde aguenta. Quantos nessa caminhada de 50 quilômetros devem ter abandonado a jornada até daí? Quantos nessa caminhada, nessa trajetória, já entraram por essa porta e abandonaram a caminhada, a trajetória? Porque muitas vezes a caminhada, a trajetória é pesada, é desgastante, é fatigante, nos exausta. E nós acabamos nos distraindo com algumas coisas durante o caminho, com os benefícios da nossa vontade, do nosso desejo. Os discípulos, eles têm compromisso e seguem Jesus o tempo todo. Então nós temos que ter o compromisso de estar com Jesus o tempo todo. Sabe qual é o local mais difícil de você ser crente? O local mais difícil de você andar nos caminhos de Jesus é dentro da sua própria casa. Ali é o local difícil, onde você tem que dar exemplo para o seu pai, onde você tem que dar exemplo para a sua mãe, onde você, quando é pai, tem que dar exemplo para os seus filhos, você, quando é mãe, tem que dar exemplo para os seus filhos, É ali onde você tem, onde é difícil você ser crente. Ser crente dentro da igreja é fácil. Você vem aqui, dá glória a Deus, fala línguas estranhas, profetiza, mas quando sai para chegar na sua casa, você se transforma. É ali onde você tem que mostrar que você realmente é um servo do Senhor, onde as pessoas que te amam, que te apoiam, que te admiram, têm que se espelhar em você, têm que desejar o Cristo que está dentro de você. É esse o caminho que o discípulo tem que seguir. Aleluia, Deus. A multidão, a multidão só quer as bênçãos. Os discípulos querem o dom da bênção. As multidões querem receber aquilo que os discípulos têm. A multidão foi atraída pela fama de Jesus. Quando a multidão ouviu falar de Jesus, eles aglomeravam-se ali, muitos para
muitos para admirar, muitos para apedrejar e poucos para o servir. Poucos para o servir. A palavra diz que muitos são os escolhidos, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Glória a Deus. A multidão, os discípulos foram chamados por Jesus. A multidão foi atraída pela sua fama. Os discípulos foram chamados por Jesus. Outra coisa que a multidão só faz: barulho. Uma grande multidão faz muito barulho. Tem muitos locais que a gente chega e escuta muito barulho e pouco Deus, muito barulho e pouco agir de Deus, muito barulho e pouca manifestação do Espírito Santo. E os discípulos adoram a Jesus. Porque só Ele é digno de toda adoração e toda glória. Só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Muitas vezes nós deixamos de adorar o nosso Senhor para adorar objetos, ferramentas, carros, cavalos e até os próprios filhos. Muitas vezes nós deixamos de adorar o nosso Senhor para exaltar coisas que são aqui da terra e vão ficar aqui na terra. E nós temos que adorar o nosso único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo. As dores da viúva de Naim, com o caixão e a paixão de Jesus, é uma dor que a gente não tem como explicar. Há exatamente 20 anos, eu tinha 17 anos, minha mãe sofreu de câncer. E para quem conhece, eu já vi a pessoa que sofre de câncer, ela vai definhando, vai emagrecendo. E minha mãe era uma mulher muito forte, gordinha. E eu via minha mãe definhar, desfalecendo até os seus últimos momentos. Eu, como adolescente, eu não queria ir dormir com minha mãe nem um dia, porque eu tinha medo do dia que eu fosse dormir e passar a noite com ela falecesse. Pois foi naquele dia que eu passei a noite com ela, foi o dia que ela faleceu. É a dor de um filho perder uma mãe. É uma dor que a gente não sabe explicar, como se uma faca transpassasse o nosso coração. Há praticamente 2 meses atrás, 20 anos depois, eu perdi o meu pai. Uma dor completamente diferente. Já com 37 anos, eu olhava para o meu pai e sentia orgulho do pai que eu tinha. Eu batia no peito e dizia: meu pai cumpriu a missão dele aqui na terra. Meu pai criou 10 filhos de maneira excelente, onde os 10 deram orgulho para ele, onde os 10 são bons pais, onde os 10 são homens direitos, pessoas direitas, comprometidas com sua própria família. Doeu muito no meu coração, mas uma dor completamente diferente do dia que eu perdi minha mãe. Agora, uma dor que eu não quero e não desejo a ninguém é a dor de perder o filho. Essa dor não tem como se explicar, porque de uma maneira tal o filho não foi feito para morrer antes dos pais. Nós sabemos por natureza que os pais são mais velhos, eles se vão antes dos filhos. E essa mulher estava sentindo essa dor, depois de já ter passado a dor de perder o próprio marido, o sustentador, o mantenedor, o braço forte, que naquela época o homem era a segurança da casa, era a rocha, a muralha, o porto seguro onde a mulher podia estar ali amparada. Ela já tinha perdido, porque a Bíblia fala que ela é viúva. E agora ela ia perdendo o seu filho. E ali aquela multidão acompanhando o cortejo fúnebre. E eu fico imaginando
aquele momento. E eu fico imaginando a multidão de gente que tem aí para falar mal dos teus sonhos, para falar mal dos teus projetos, para falar mal da tua vida, para falar mal daquilo que tu deseja cumprir e realizar. Tem gente que compra um carro novo, conta para todo mundo ali, aí o vizinho, o amigo, o colega, até mesmo o irmão diz: ó, comprou um carro novo, mas não vai ter dinheiro para botar a gasolina. Comprou aquela moto ali, mas duvido ter habilitação. Não tem dinheiro para tirar a habilitação. Não compartilha com a tua felicidade. Não compartilha com os desejos de Deus na tua vida. Porque são multidão. Não são discípulos. E Jesus, muitas vezes nós achamos que Ele está tardando em realizar aquilo que o nosso coração deseja. Porque eu imagino que no coração dessa viúva, o filho dela não era para ter adoecido e nem era para ter morrido. Mas nós não sabemos o que Jesus, o que Deus quer para nós. Nós só temos que entender e compreender o tamanho do amor dele por cada um de nós. Eu sempre falo que Jesus, quando estava sendo crucificado, sem ter cometido crime algum, sem ter cometido pecado algum, eu fico imaginando o que passava no coração de Deus, porque Deus estava olhando ali no céu para o seu filho ali sendo castigado, sendo bofeteado, sendo cuspido na cara, por causa de quê? Do meu pecado e do seu. Por causa dos meus erros e dos seus, ele teve que sofrer, ele teve que padecer, ele teve que apanhar na cara, ele teve que dar outra face. Eu fico imaginando o coração do pai. Como é que esse pai está agindo vendo seu filho ali sendo humilhado por um pecado que ele não tinha cometido? Nós, como humanos, faríamos de tudo para proteger a nossa prole, a nossa cria, os nossos filhos. Ele, como Deus, assistiu ali, de pé ali assistiu o sacrifício do filho, porque o filho foi voluntário, porque ele sabia que eu e você não iríamos conseguir. Então ele teve que descer dos céus, se fez carne e foi maltratado, foi crucificado e foi morto, para que hoje eu e você, nós possamos desfrutar das maravilhas que é o céu, das maravilhas dos dons espirituais, das maravilhas do discernimento do Espírito, dos frutos do Espírito. Por isso, abra o seu coração nesta noite, para que Deus possa entrar e se alojar ali, e quando as pessoas estiverem passar pela rua, possam imaginar, possam ver o tamanho do Cristo que habita em você. Da mesma forma de Moisés, quando ele subiu para o monte para orar, que ele passou 40 dias orando, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, e a multidão que estava ali embaixo olhava atenta e via o brilho do rosto de Moisés. Da mesma maneira Deus pode operar em você, porque Deus pode ver, Deus pode se mostrar através dos teus atos, através das tuas palavras, através de você para outras pessoas. E quando você abre o seu coração para que Deus possa agir, para que Deus possa se manifestar, as pessoas que estão ao teu redor vão saber que você é um servo fiel de Cristo, e Cristo vai conseguir alcançar o coração delas através de você. Mas para isso você tem que se abrir, tem que se dedicar, tem que buscar a presença de Deus. Aquilo que o pastor sempre ensina aqui é bater, buscar e pedir. Tem a sequência, pastor? Pedir, buscar e bater. Glória a Deus. A palavra de Deus, no Salmo 115, diz: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Então, se você não tem tempo durante o dia, busque Ele